A carta aos Efésios também mostra a preocupação do apóstolo Paulo para com aquela congregação, para com aqueles irmãos da igreja de Éfeso. Mostra o carinho, o cuidado, mostra o desejo de animar a esses cristãos recém-convertidos. Veja na introdução, Efésios 1, versos 1 e 2. Aos santos que estão em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E no fechamento da carta, na despedida, na conclusão da carta, Efésios 6, versos 21 a 24, ele diz assim: paz seja com todos os irmãos, amor com fé, a graça seja com todos os que amam com amor perene o nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, irmãos, o apóstolo Paulo não economiza falar em amor. Amor, graça, paz. Ainda hoje, irmãos, muitos irmãos cristãos se cumprimentam dessa forma. Nossos irmãos católicos se cumprimentam com graça e paz. Graça e paz para você. Não é bom, irmãos, cumprimentarmos desse jeito? Ou então outros dizem assim, a paz do Senhor. Os nossos irmãos evangélicos, protestantes. A paz do Senhor. É assim, então, irmãos, que nós devemos tratar aos nossos irmãos. É com esse carinho demonstrado pelo apóstolo Paulo. Quando Paulo escreveu para os Efésios, ele estava preso em Roma, lá pelo ano 62 depois de Cristo. Ele precisava animar os crentes. Veja, irmãos, como é que poderia estar o ânimo dos cristãos de Éfeso? Tinham sido evangelizados por Paulo, tinham formado as igrejas nos lares. A igreja estava nascendo e agora o missionário Paulo, aquele que pregou o evangelho a eles, estava preso. Eles estavam desanimando. Desanimando também por conta das circunstâncias. Veja, falamos da cidade, uma cidade ímpia, uma cidade pagã, costumes gregos. E agora, então, o apóstolo Paulo estava escrevendo para eles, como vimos ontem, para que fosse lida nas igrejas. Veja Efésios 3:13. Portanto, peço-vos que não desfaleceis nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Sabe, vocês não precisam desfalecer porque eu estou preso. É a minha glória. É a minha glória saber da igreja. Vocês são a vossa glória. Veja só, irmão, o texto da nossa lição. Na carta, Paulo dá poucos detalhes sobre a situação do seu público em Éfeso. A extensão da sua atenção é ampla. Seu discurso abrange um grande espaço de tempo, começando com as decisões divinas tomadas antes da fundação do mundo, conforme Efésios 1:4, e reflete amplamente sobre grandes temas da salvação oferecida em Cristo. Com isso, a carta exibe um estilo literário nobre, com frases longas, expressões repetitivas e metáforas desenvolvidas. Paulo usou esse estilo em outro lugar, por exemplo, em Romanos 8, dos versos 31 a 39. Contudo, isso foi concentrado em Éfeso, que apresenta uma grande quantidade de linguagem de louvor, adoração e louvor. Veja, irmãos, Paulo estava preso, mas ele tinha uma mensagem de louvor, oração e adoração. E apresenta passagens cuidadosamente trabalhadas e altamente retóricas. Era o teólogo Paulo, era o missionário Paulo, o evangelista Paulo, mas era o irmão Paulo escrevendo para os Efésios. Essa era a teologia da salvação, apresentando a teologia da salvação, o evangelho eterno, desde a fundação do mundo, mas que havia sido efetivada pelo Senhor Jesus Cristo. E somente pela graça, não por qualquer merecimento humano, mas pela graça de Deus. Veja, irmãos, o que podemos ver nesse texto de Efésios 2, os versos 4 a 10. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou,
estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Qual é a motivação do Evangelho, irmãos? É o amor de Deus. O amor de Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Continuando, verso 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Ressuscitou da morte do pecado, irmãos. É esse o que o Senhor fez para cada um dos nós. Fez para os crentes de Éfeso e faz para cada um de nós. Ainda verso 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Jesus Cristo. A bondade de Deus, irmão, se expressa na figura do Senhor Jesus Cristo, na vida do Senhor Jesus Cristo, no despreendimento do Senhor Jesus Cristo, na morte de Jesus Cristo e na ressurreição deste mesmo Cristo. Verso 8. Porque é pela graça que sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O texto da graça, irmãos, quem sabe o verso áureo da graça. Porque é pela graça que sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Não são obras, irmãos, como já temos estudado. A nossa salvação não é uma contabilidade de boas obras ou más obras e o saldo, positivo ou negativo, vai resultar na salvação ou na perdição. Não, irmãos, nós somos salvos pela graça. E isso não vem de nós, isso é um presente de Deus, um presente imerecido que o Senhor Deus nos dá. Mas por que é que nós somos salvos, então, irmãos? Pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O Senhor Jesus nos salva, irmãos. E agora que Ele nos salva, Ele nos dá boas obras a fazer. São as obras da salvação, as obras da graça, as obras da fé, não obras que pretensamente queiram obter a salvação, mas obras da salvação. O Senhor Jesus nos salva e Ele nos dá boas obras, como diz o texto aqui do apóstolo Paulo aos Efésios, que Ele de antemão preparou para que andássemos nela. Sabe o que ele estava dizendo aqui? Olha, ser cristão é uma atitude comportamental. Quando você é cristão, você é salvo pelo amor do Senhor Jesus, você é salvo porque Deus te amou tanto e preparou esse mistério da salvação revelado no Senhor Jesus Cristo. Agora, então, que você é salvo, você vai ter boas obras. Você vai ter um comportamento novo. E é esse comportamento novo, irmãos, que os irmãos de Efésios deviam ter e que nós também devemos ter. Que o Senhor nos ajude para que a gente possa ter um comportamento de acordo com o plano de Deus. Um comportamento recíproco ao amor de Deus. Um comportamento de obediência, de lealdade, de adoração, de honra ao nosso Deus e ao Senhor Jesus Cristo.